aqui quem fala é Tia Bombom e vamos para mais uma videoaula. Nossa videoaula de hoje será sobre o ciclo da água, como vocês podem observar aqui atrás, tá bom? Então vamos lá aprender um pouco mais. O ciclo da água. A vida, como conhecemos, depende da água. Ela está em cerca de 70% da superfície do planeta e em 70% do volume do corpo humano. Está em toda parte, ligando os continentes e criando condições para a vida. A água está o tempo todo em movimento, sob diferentes formas. O Sol fornece luz e calor ao nosso planeta. Essa energia promove o aquecimento e, assim, acontece a evaporação de parte da água da superfície de rios, lagos e oceanos, das folhagens das plantas e dos corpos de animais e pessoas. O ar úmido é menos denso que o ar seco, por isso sobe, levando as moléculas de água consigo. Livres, leves e soltas pelo ar, elas são carregadas pelos ventos, cada vez mais alto e mais longe. Nas altitudes, começam a se aglutinar, formando gotículas de água. Estas também se agrupam mais e mais, e assim nascem as nuvens. Há um momento em que as gotas se tornam pesadas demais para se sustentar na atmosfera, até que começam a cair. Dependendo das condições do tempo, podem cair como pedras de gelo, o granizo, como cristais, a neve, ou como gotas de chuva. A chuva cai no mar e também na terra firme. Ao atingir um solo permeável, parte da água que se infiltra é absorvida pelas raízes das plantas. Outra parte da água continua escoando o solo adentro, alimentando os lençóis freáticos, dos quais também captamos água para nosso sustento. Os lençóis freáticos podem aflorar na superfície e dar origem a filetes d'água, riachos e rios, formando seu caminho para chegar ao mar. Ao cair sobre as cidades e outros solos com uma capacidade reduzida de absorver a água, ela acaba escorrendo pela superfície, podendo causar grandes enxurradas e inundações, mas também alimentando córregos, ribeirões e rios. O tempo todo, em todo lugar, esse ciclo se repete indefinidamente. Vocês vão abrir na página 58 e vamos falar sobre o ciclo da água, tá bom? Lembrando que precisamos do marca-texto. Tudo que for importante vamos marcando, igual que a tia Andresa fez aqui no vídeo, tá ok? Então, vamos lá. O ciclo da água é de fundamental importância para a manutenção da vida na Terra. É pelo ciclo da água que ocorre a variação climática, a criação de condições para o desenvolvimento de plantas e animais e o funcionamento dos rios, lagos e oceanos. Então, vamos descer. O ciclo da água é o movimento que a água faz na natureza. Esse movimento ocorre principalmente por meio do processo de evaporação das águas da superfície do nosso planeta. Então, a água que fica na superfície é o quê? São os rios, os lagos e os oceanos. Também pela evaporação e da transpiração dos animais e das plantas, e nossa também, dos seres humanos. O que acontece? Vamos conhecer um pouquinho sobre o processo de evaporação do ciclo da água. O processo que dá origem ao ciclo da água ao longo do nosso planeta envolve todos os estados físicos da água: líquido, sólido, gasoso, tá bom? Parte desse ciclo é determinada pela energia da irradiação solar. O Sol aquece a água quando a água evapora e se mistura ao ar. Ela se condensa e forma as nuvens, tá bom? Então vamos agora ver o esqueminha aqui embaixo. Observar o desenho. Tem aqui o mar, tem o rio e tem o lago. Tem as árvores, tem o ser humano. Então, o que acontece?
O sol tá lá em cima, ele começa a mandar o quê? Os raios e vai o quê? Aquecendo. Se ele vai aquecendo, ele vai aquecer a água aqueceu, vai começar a subir o quê? Um vapor, que ela vai começar a evaporar. Acontece isso nos rios, nos mares, nos lagos, as árvores e o ser humano começa também o quê? Transpirar. Então vai começar a eliminar a água que nós temos, vai começar a evaporar. Evaporou, vai subindo. Subiu, chegou lá em cima, vai formar nuvens, vai condensar e vai formar nuvens. Formou nuvens, quando ela pegar bastante água, ela vai ficar pesada e vai ocorrer o quê? A chuva. Pode ocorrer a chuva com aguinha, como a gente conhece. Também pode ser com granizo, pedrinhas de gelo e pode cair também em formatos de neve. Que no Brasil, aonde que ocorre esse fenômeno é no Rio Grande do Sul, que é mais frio. Então lá pode nevar, tá bom? Então vamos para o... Esse processo se repete constantemente, por isso é chamado de ciclo. Conforme a água vai se movimentando, ou seja, circulando no planeta, ela poderá ser encontrada em qualquer estado físico. Lembra que a tia Andresa falou? No estado líquido, gasoso e até sólido. Então, sólido na chuva de granizo e na neve. O movimento cíclico da água pode ocorrer com ou sem a colaboração dos seres vivos, sendo conhecido como grande ciclo da água ou pequeno ciclo da água, respectivamente. Poluição e desperdício da água. A poluição das águas é uma das causas ambientais mais sérias que o mundo enfrenta, pois causa vários danos à saúde dos animais. A água é um bem precioso e precisa ser usado de forma racional, mas infelizmente não é isso que vem acontecendo. O ser humano está poluindo as águas dos rios, dos lagos e dos oceanos com lixos, esgotos, agrotóxicos e dejetos químicos industriais. Vocês podem observar aqui. Aqui é uma paisagem, que é o mar, e quanto lixo podemos observar. Então vamos descer. Os rios, os mares são poluídos pelas indústrias que dejetam os resíduos sem nenhum tratamento e em grande quantidade. Contudo, as fábricas e as indústrias não são as únicas responsáveis pela redução da disponibilidade de água potável, pois a população, ao desperdiçar, também contribui com esse processo. Desperdiçar não é utilizar de forma correta, é gastar com exagero sem pensar nas consequências. O que acontece? Sim, as indústrias jogam os resíduos dela nos mares, nos rios, sem tratamento. Tá, ajuda a poluir nosso planeta, a nossa água, né? Mas se a gente não for tomar banho, escovar o dente, lavar louça, lavar o carro e não desligar a nossa bica quando estivermos fazendo isso, estamos também desperdiçando, acabando com a nossa água, tá bom? Nossa água potável. O Brasil é um país privilegiado quando se fala em disponibilidade de água, pois sozinho detém cerca de 12% de água doce da superfície do mundo. Olha quanto que nós temos de água doce no nosso país. Entretanto, a distribuição não acontece de forma adequada. Vamos lá. Há vários mananciais que apresentam poluição e desperdício. Há vários mananciais que apresentam
poluição e desperdício nas redes de distribuição de água. Então vamos observar esses desenhos. Veja a seguir algumas medidas importantes que ajudam o planeta. Disse aí, na hora de tomar banho, vamos molhar um pouquinho, passar o sabão e desligar o chuveiro. Nada de deixar o chuveiro esbanjando água, tá bom? Na hora de lavar o carro, enche o balde, ensaboa o carro, depois joga a água novamente. Nada de ficar deixando a borracha ligada. Juntar as roupas, não ficar lavando um pouquinho de roupa, juntar tudo em grande quantidade e lava tudo de uma vez. Observar as torneiras que ficam pingando para acabar com o vazamento. Não jogar lixo nos rios, nos mares, tá bom? Então agora vamos para a nossa atividade. No número 1, vocês terão que organizar as sílabas e descobrir qual é a palavrinha que está em cada quadradinho. E depois vamos completar aqui embaixo, de acordo com o texto que nós lemos do ciclo. De acordo com o ciclo, a ordem que acontece, tá bom? Número 2, observe a imagem e vamos responder. Na letra A, você vai marcar um X nas setas que indicam a água que está sendo evaporada. Na letra B, o que acontece com o vapor da água durante o ciclo? Aí você vai me dizer aqui. Na letra C, você vai me dizer para onde vai a água da chuva. No número 3, você vai seguir a setinha igual tá aqui no número 1. Você vai seguir o desenho e vai descobrir qual é a palavrinha que está ali. Número 4, vocês terão que escrever o nome de alguns objetos lixos que foram jogados nas ruas, depois vão parar nas águas dos rios e dos mares. Já no número 5, com suas palavras, vocês vão me dizer o que é água poluída. No número 6, vocês irão sublinhar a frase que melhor define o significado de desperdício. No número 7, vocês terão que observar essa imagem e vão me dizer qual é o principal responsável por essa poluição nos rios. 8. Qual é a situação no Brasil em relação à água? Na página 65, terão que observar a imagem e responder. Ajudar a Clara. E depois, com suas palavras, vão responder esse questionário.